O Peru decreta estado de emergência no país, no qual as forças policiais atuam em conjunto com as forças do exército para garantir a ordem pública contra a derrubada da Dina Boluarte, enquanto Putin diz que nesse momento a guerra na Rússia, da Ucrânia com a Rússia, está num momento positivo para as tropas russas. Porém, segundo fontes da CNN, isso pode até provocar um princípio ali de conflito com um grande aliado do Putin, que é o Prigozhin, o grande líder do grupo Wagner. E aí, será que existe a dinâmica de talvez um golpe contra o Putin de um dos seus mais próximos aí, ou que já foi, né, um dos mais próximos oligarcas russos? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, Peskov garante que qualquer tipo de blindado que for mandado, qualquer tipo de armamento, equipamento, vai ser queimado em conjunto com os outros, citando nominalmente o Challenger 2, fornecido pelo Reino Unido, e a Alemanha, que, vamos ser sinceros, né, esperava-se um pouco mais dela, sendo que ela é a grande liderança da União Europeia. Nessa guerra Rússia e Ucrânia, tem a renúncia da ministra da Defesa. Aliás, depois de uma série de gafes, que a gente já falou um pouquinho mais aqui, mas reflete um pouco desse grande soft power que a Alemanha tem, mas a falta de um hard power. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, super importante. E caso você queira contribuir para que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, pessoal, seja membro do canal, isso ajuda bastante. Ou só seu like, seu engajamento também, uma chave Pix, tá? Vou colocar aí também. Se você quiser contribuir, galera, sensacional. É meu trabalho, é minha profissão, tá bom? Hoje é o último dia, tá? Que eu gravo fora do cenário aqui tradicional. Amanhã a gente já volta aí aos vídeos normais. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. O Peru, ele vem passando por intensos protestos. A gente já gravou vídeos, pessoal, específicos sobre o tema aqui no canal, após a tentativa de golpe frustrada do Pedro Castillo. Ele anunciou a dissolução do Congresso antes que o Congresso votasse o seu impeachment, só que o Congresso não aceitou essa dissolução e votou o impeachment do Pedro Castillo, ou seja, um poder acabou destituindo o outro. Como o Congresso, naquele momento, tinha muito mais representatividade e apoio popular, e apoio das Forças Armadas, apoio do Ministério Público, acabou que o Pedro Castillo foi até preso naquele momento. E quem assumiu no seu lugar foi a Dina Boluarte. E eu diria que para vocês, o Pedro Castillo, ele era odiado, por grande parte da população, bem mais que 50%. Mas não é que a Dina Boluarte, que era sua vice, seria a grande solução, entende? E aí, a galera que gostava do Pedro Castillo passou a não gostar da Dina Boluarte, ela foi a arquiteta do golpe, segundo eles, e a galera que não gostava do Pedro Castillo não via a Dina Boluarte como uma grande solução. Só que ela anunciou que vai, aliás, na própria sexta-feira, tá? Ela anunciou que vai continuar no poder, mesmo com os protestos que vêm acontecendo. Para vocês terem uma noção, as pesquisas indicam que ela tem de reprovação cerca de 72% da opinião pública contrária à sua permanência no poder. E com os protestos ficando cada vez mais intensos, quase 50 mortes no Peru acontecendo, o Peru declarou esse estado de emergência. Na prática, ele vale por 30 dias, somente em algumas regiões do Peru, tá? As maiores áreas metropolitanas, onde os protestos estão acontecendo de maneira mais efetiva. Por exemplo, em algumas áreas, até um toque de recolher ele foi instalado no país, no período ali, né, do início da noite até o amanhecer, para evitar rebeliões ali, né? E na prática, o exército ele vai atuar junto às forças policiais em cada um desses espaços. Isso vai acabar, galera? Possivelmente não. A gente teve uma manifestação, por exemplo, de grandes intelectuais, tanto peruanos como de outros países aí, latinos, colocando que a renúncia da Dina Boluarte, se ela realmente pensa no povo peruano, como ela de fato diz que pensa, anunciou que não vai renunciar, porque o objetivo dela é salvar o Peru e não pensar no seu bel próprio, né, galera? Convenhamos, tá? Todos os líderes falam isso. Ela deveria renunciar pelo bem do povo peruano, porque as manifestações só tendem a aumentar. Elas deram uma pequena pausa no período de festas, tal, né? Mas a tendência, pessoal, é que continue bastante aí no futuro próximo. Então o Peru está num estado de emergência e vai continuar assim pelo menos pelos próximos 30 dias, ou pelo menos até a renúncia da Dina Boluarte. O Putin anuncia em uma entrevista a uma estatal que ele está no momento positivo da guerra da Ucrânia, tá? E eu já conversei isso com vocês, mas é bem importante ressaltar, tá? A Rússia, ela vem sim enfrentando grandes dificuldades. Eu diria que desde o princípio ali de setembro e tal,
quando a Ucrânia começou a fazer o contra-ataque e já conseguiu retomar 15 mil quilômetros quadrados de áreas que tinham sido tomadas pelos russos, e a Rússia não consegue mais avançar territorialmente, a Rússia nem perdia terras em grande velocidade, mas também não conquistava. Poxa, galera, para o exército que é tão mais poderoso que os ucranianos, tá certo que a Ucrânia mais otana, não dá para esquecer, isso era visto como se fosse uma espécie de derrota. E é claro que o Putin, ele se calca muito nessa questão de poderio militar, até a forma, né, que ele age, essa postura mais sisuda, sempre aparecer sem camisa, ele é um cara que já foi da KGB. Poxa, então a força militar é o que dava que dá ainda, né, grande popularidade ao Putin. A falta de um avanço mais efetivo poderia gerar algumas contestações contra o poder do Putin, tá? Mas ele teve uma vitória importante, uma vitória em Soledar. Quando a gente fala das duas áreas mais importantes ali, do início dos conflitos, né? A gente está falando de Donbass, Lugansk e Donetsk. Cara, Lugansk, quase 95% do território já está dominado pelos russos. Mas agora, Donetsk é uma região que falta muito ainda. Grande parte dominado pelos ucranianos, inclusive na contraofensiva, eles reconquistaram algumas áreas. E agora, dominando Soledar e dominando, consequentemente, no futuro próximo, Bakhmut, foram anúncios do Putin, tá? Esse é o momento positivo. Qual que é o grande dilema que a gente pode colocar aqui? Esse avanço, ele não foi feito propriamente pelas forças militares russas. Foi feito pelo grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, ou seja, um grupo armado que atua com financiamento, claro, que é liderado por um cara chamado de Prigozhin, que é o oligarca russo. A gente fala oligarca, só para vocês entenderem, né? O oligarca é um empresário. É que o Putin, quando ele ascendeu ao poder, ele fez um regime ali muito de coalizão com essa elite econômica da Rússia. O Boris Yeltsin, que era o antigo presidente, brigou muito com os grandes empresários e tal, e o Putin ele fez um acordo, falou assim, ó, se você me apoiar, eu, sei lá, te reservo essa faixa de mercado que é sua. Se você me apoiar, eu te isento de tantos impostos. Então você tem uma elite econômica que é parceira do Putin. E um desses caras é o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner. E foi o grupo Wagner que atuou com grande força ali em Soledar, tá? Inclusive, existiam ali especulações, porque Soledar tem uma reserva ali mineral super importante, tá? De gesso, de sal. Especulava-se que a vitória em Soledar ela seria presenteada com essas minas para o Prigozhin, para ele ficar só algumas centenas de milhões de dólares mais ricos. Pouca coisa, tá? Pouca coisa. Só que a CNN está especulando que o Prigozhin, ele não quer só essa mina de sal, digamos. Ele quer também poder político. Galera, convenhamos que o cara já é podre de rico, tá? Então, segundo a CNN, tá? Isso não é confirmado pela Rússia. De novo, segundo a CNN, o Prigozhin, ele tá querendo, no mínimo, um cargo no Ministério da Defesa da Rússia, alegando que a Rússia, por exemplo, só nos últimos 3 meses, trocou 2 vezes o seu chefe militar, o comando da sua chefia militar, o que demonstra alguma falha ali, segundo o Prigozhin, tá? Na condução da guerra. E que ele seria o cara para suceder, pelo menos, a parte da defesa da Rússia. Existem algumas especulações que vão além, que o Prigozhin poderia estar contestando, inclusive, o próprio poder do Putin. Putin, você não conseguiu avançar com o exército oficial da Rússia, podendo convocar, inclusive, militares, reservistas e por aí vai. Eu, com um grupo de mercenários, ajudado com ex-penitenciários que você permitiu que combatessem no grupo Wagner, consegui dominar Soledar e estamos avançando aqui para cima de Donetsk. E aí, quem será que é mais competente? Putin ou Prigozhin? Tá? Isso, segundo fala, de novo, da CNN. Não há confirmações sobre isso. Mas há especulações. Galera, o Putin vai morrer um dia, tá? Que o Prigozhin, ele possa estar também calcando ali o seu espaço para no futuro comandar a Rússia no futuro próximo. Será, pessoal? Será que o Prigozhin será o próximo presidente da Rússia? Há de se especular. Alguns equipamentos foram confirmados que vão ser mandados para os Estados Unidos, né? A gente tem, por exemplo, o Challenger 2 pelo Reino Unido, a Polônia também confirmou blindados, a França confirmou, Estados Unidos confirmou não só alguns blindados, mas também, por exemplo, o sistema Patriot, tá? E isso, claro, está sendo visto pela Rússia como uma grande ameaça. Foi perguntado ao Peskov, e aí, que é o cara da comunicação ali da Rússia, né? E aí, Peskov, será que a Rússia vai temer esse envio de blindados, mais armamentos? Falou, não, tranquilo. Pra gente está bem claro que vai ser mais um dos blindados que vão queimar na guerra da Ucrânia, tá? Fica bem claro.
A partir de 2023, a tendência é que a guerra seja muito mais uma guerra de infantaria, uma guerra direta entre dois exércitos do que foi até 2022. O grande chefe militar da Rússia, que estava atuando através de drones kamikazes, atacando infraestrutura, ele foi tirado para colocar uma nova chefia militar. Então pode ser com o envio desses blindados, com o envio do Patriot da OTAN para a Ucrânia, que a Rússia também faça alguns movimentos um pouco mais fortes. E é claro que quando a gente fala de envio de força do mundo ocidental, a gente pensa em Estados Unidos e União Europeia. E a grande liderança da União Europeia é a Alemanha, no sentido ali do soft power principalmente, né? Então, no sentido de influência cultural das grandes empresas, é maior PIB, com certeza o país mais influente em relação ao Banco Central Europeu, ao Parlamento Europeu. Então, esperava-se algumas atitudes um pouco mais fortes da Alemanha, né? E até lembrando que se você pegar no próprio mapa da Europa, a gente tem a sequência Rússia, Ucrânia, Polônia e Alemanha. A Alemanha seria o primeiro país da Europa Ocidental que sofreria com um possível conflito ali com a Rússia, né? Pois é. Só que a Alemanha tem uma ministra da Defesa que vinha sendo bastante contestada. Na verdade, não só ela, mas todo o poder político da Alemanha, desde a época da Angela Merkel, achando que ela era muito complacente com os russos, que dependeu muito dos russos e tal, e agora também com Olaf Scholz, tá? Mas a ministra da Defesa talvez fosse a parte mais caricata disso, tá? Ela deu alguns deslizes ali, para não falar menos, né? Primeiro, ela foi nomeada pelo Olaf Scholz, é do mesmo partido, né, que é o partido de centro-esquerda ali da Alemanha, e ela não tinha nenhuma experiência na área militar. Mesmo assim, foi nomeada para ser a ministra da Defesa do país. Isso já começou a pegar um pouco mal. Depois, ela deu algumas gafes, como por exemplo, ela fez uma visita às tropas em Mali, e lá ela começou a dar de salto alto. Falou, poxa, será que ela não sabe que não pode andar de salto alto, é um certo desrespeito aqui e tal? Até aí, né, dos males o menor. Foi passando o tempo, ela fez visitas, por exemplo, como se áreas militares fossem áreas turísticas, passando férias com seu filho, o que também pegou um pouco mal. E quando esperava-se um pouco mais de ajuda da Alemanha, a Alemanha mande mais equipamentos modernos, tal, a Alemanha, ela convocou uma entrevista, uma coletiva de imprensa e fez o anúncio. A gente vai mandar 5.000 capacetes para os ucranianos. Aí, tal. Pô, calma aí. Uma coletiva, tem gente mandando blindado, ela vai mandar capacete. O próprio ministro da Polônia falou assim, não, ela deve estar de piada com a nossa cara, né? A gente está esperando coisas muito importantes da Alemanha e ela vai mandar capacete, né? Fora que estima-se que hoje o exército alemão ele esteja muito defasado em relação a outros exércitos até mesmo da própria Europa, que tem uma dependência muito forte da OTAN e tal, né? Fez alguns testes, por exemplo, com Puma, que é um dos que deveria ser dos mais modernos aí do mundo, e tiveram algumas falhas. Então o exército alemão ele estaria muito sucateado. E para piorar, talvez a gota d'água, ela foi fazer um pronunciamento ali no Ano Novo, em defesa da Ucrânia e tal, e ouvia-se aos fundos fogos de artifício. Então demonstrou, no mínimo, uma certa insensibilidade, né? Ela tá falando, olha, o povo ucraniano tá sofrendo demais e tal, enquanto aparentemente ela estava numa comemoração, né? Enfim, da passagem de Ano Novo. Então, por conta de todas essas gafes, entre aspas, que ela cometeu, pela falta de experiência, pelo sucateamento dos equipamentos militares alemães, e da falta de apoio mesmo, ela renunciou e o Olaf Scholz ainda está procurando quem vai ser a sua sucessora. Claro, pessoal, tem setores da mídia que colocam que tem um certo cargo de machismo aí, né? Ou seja, uma mulher liderando o aspecto militar foi muito mais criticada, embora tenha cometido suas gafes, do que se fosse um homem liderando esse aspecto militar. E aí, vocês concordam, pessoal? O que vocês pensam? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.